Para crescer de forma saudável, a criança precisa de cuidados especiais desde os primeiros anos de vida. Esta preocupação é permanente no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, uma referência no atendimento infantil reconhecida pelo Unicef. O UPE é o primeiro centro de saúde universitário do Rio de Janeiro a ganhar o título de Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Ministério da Saúde e pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas pela Infância. Para conquistar o título, o hospital cumpriu várias metas, como a implantação de alojamento conjunto para mães e filhos na maternidade e o estímulo à amamentação, inclusive de bebês prematuros, além de treinar a equipe médica e oferecer cursos para gestantes. Um dos destaques é o banco de leite. Só em 2010 foram realizados mais de 12 mil atendimentos. Ele tem um foco, além da promoção do aleitamento materno, de estar apoiando as mães, principalmente as nutrizes dos bebês, da UTI neonatal, a conseguirem retirar leite para os seus filhos, E, se possível, se a gente conseguir uma doação excedente, a gente está encaminhando esse leite para uma outra instituição. Quando essa mãe ela tem a possibilidade de oferecer o leite dela para o seu próprio bebê, a recuperação desse bebê é muito rápida. Para a coordenadora, é importante incentivar a doação de leite materno. Quanto mais leite essa mulher tira, mais leite ela produz, então ela ainda pode ajudar outros bebês e normalmente os bebês ajudados pelos bancos de leite são bebês que se encontram na UTI neonatal, são bebês mais graves, mas esse leite que ele é doado, ele passa por um processo de pasteurização, que impede o crescimento bacteriano ou de transmissão de doenças que possam ocorrer quando você usa o leite de uma mulher para outra. Segundo estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 1,5 milhão de crianças poderiam ser salvas anualmente se fossem alimentadas só com leite materno até os 6 meses de idade e continuassem mamando como complementação até os 2 anos. Apesar disso, apenas 35% das crianças com até 6 meses de vida recebem somente o leite materno. Se não há alimento mais completo que o próprio leite humano, em oferecer tudo o que o bebê precisa. O carinho materno também é uma necessidade do bebê. No alojamento conjunto do UPE, o recém-nascido fica com a mãe já nas primeiras horas após o parto. Daniele Nascimento nos conta como está sendo essa experiência ao lado do filho Daniel. É o primeiro contato que a gente tem com ele, depois de nascido, é claro. E para mim, como mãe, marinheira de primeira viagem, é bom que eu vou aprendendo na prática a cuidar dele melhor. As enfermeiras do banco de leite me orientaram a não só fazer massagem para estimular o leite, como também a amamentar. E foi bem difícil, mas depois da ajuda delas eu consegui e foi bem melhor. A maternidade do Pedro Ernesto é voltada para gestantes de alto risco. Daniele sofre com pressão alta e precisou de cuidados especiais durante a gravidez. O tratamento recebido no hospital fez toda a diferença. Aqui, é um hospital para mim, referência. Para mim é o melhor. Estou muito feliz de ter tido meu filho aqui. Eu já tive 2 partos anteriores no qual eu perdi. E eu tô emocionada, não tem nem muito o que falar. Eu tô muito feliz mesmo. Outra iniciativa do hospital é o ambulatório de HIV, que surgiu há cerca de 11 anos e hoje atende 50 crianças. Desde as crianças que são só expostas ao HIV, são aquelas crianças que nascem de mãe soropositiva em que você não tem o diagnóstico ainda, ela pode ou não ser infectada pelo vírus, então eles são acompanhados até os 2 anos de idade, para a gente poder saber se eles têm ou não o vírus, e as crianças que já sabidamente são infectadas pelo HIV. Então você tem desde os lactentes pequenininhos, até 1 ano de idade, tem os pré-escolares, os escolares e os adolescentes. É transmitido para a criança, principalmente através da mãe. Isso pode ser feito durante o
a gestação, que é o menos frequente, durante o trabalho de parto ou depois que o neném nasce através do aleitamento. Cerca de 30% dos casos de transmissão de mãe para filho ocorrem durante a gestação e a maioria das crianças nascem sem os sintomas da doença. Quanto mais cedo você tiver o diagnóstico da criança, se ela tem ou não o vírus, né, dessa infecção dela, quanto mais precocemente você diagnosticar isso, mais precocemente você consegue tratar e mais risco de ter doença mais tarde ela vai ter, porque você vai estar preservando o sistema imunológico dela, que é onde o vírus ataca. Segundo a professora, o teste de HIV deve ser solicitado durante o pré-natal ou no momento do parto. Se diagnosticado a tempo, existem medidas que previnem a contaminação para o bebê. Se a mãe não saber que tem o HIV e não fizer nada, ela tem um risco de transmitir para o neném de 40%. Ela fazendo todas as medidas, né, tomando os antirretrovirais durante a gestação, fazendo todos os procedimentos que são preconizados para evitar que o neném adquira a infecção, esse risco cai para menos de 1%. O Pedro Ernesto é o único hospital do estado que conta com um ambulatório para crianças vítimas de violência familiar. Inaugurado no final de 2001, ele faz de 20 a 25 atendimentos por mês. O ambulatório da família ele é destinado a atender as crianças vítimas de violência familiar. Então nós temos uma equipe multidisciplinar composta por pediatra, profissionais de enfermagem e da psicologia. E essa equipe, então, atende as crianças vítimas de violência familiar que são detectadas durante o atendimento geral no ambulatório de pediatria. De acordo com a coordenadora do ambulatório, a criança que sofre violência pode apresentar mudanças de comportamento. A violência familiar ela tem uma manifestação muito variável na saúde da criança. Ela pode apresentar consequências em todas as esferas do desenvolvimento da criança. Então, a gente tem desde criança que não ganha peso, até criança com alteração de fala, até criança com uma agressividade muito grande realmente, com um comportamento depressivo, até com ideação suicida. Então a gente tem uma gama de apresentações clínicas muito extensa. Segundo dados do UNICEF, 80% das agressões contra crianças são causadas por parentes próximos. Os principais agressores desse fenômeno são os pais da criança. Quer dizer, os cuidadores da criança. Então, o que acontece? Esses mesmos cuidadores trazem a criança para outras questões de saúde. A criança vem para fazer vacina, a criança vem para consulta de pesagem e de rotina. E aí, durante essa consulta de rotina, é que a gente suspeita da violência. Então, esses pais acabam tendo que ser envolvidos também no acompanhamento da criança vítima de violência, porque você não pode fazer um atendimento a essa criança sem inserir os pais. Também dedicado ao desenvolvimento saudável da criança, o Projeto Amar, coordenado pela professora Isabel Madeira, já tem 4 anos e meio de existência. Amar é assistência multidisciplinar em pediatria. É um projeto de extensão onde as crianças que nascem no Hospital Pedro Ernesto e são saudáveis são acompanhadas até completarem 5 anos de idade. E elas são acompanhadas não só por médicos, mas por nutricionistas, fonoaudiólogos. Já o ambulatório de obesidade foi fundado em 2003, por causa do agravamento deste problema na infância. Ele é um ambulatório de pesquisa, não é demanda espontânea. As crianças que vêm ao Pedro Ernesto ou em que a gente diagnostica obesidade, elas são acompanhadas no ambulatório de pediatria. E os adolescentes no serviço de adolescentes, que é o NESA. Então a gente capta essas crianças do ambulatório de pediatria e convida elas a participarem do grupo de pesquisa. A aposentada Sandra de Araújo é a avó do Maicon Rosa, de 10 anos. Ele foi selecionado a participar de uma pesquisa desenvolvida pelo ambulatório de obesidade. A doutora encaminhou ele que ele já estava com peso passando, né? Desde que nasceu, acho que ele sempre foi mais para gordo. Aí eu vim, já tem uns 2 anos tratando dele aqui. Maicon, você gosta do atendimento aqui? Gosto. Você mais sente falta de comer? Refrigerante. Comer também biscoito. Maicon faz parte de uma minoria. Um estudo realizado pela Faculdade de Ciências Médicas com 94 crianças entre 2 e 12 anos avaliou que 9,6%
foram apenas a primeira consulta. 42% abandonaram o tratamento antes de 1 ano. 48% permaneceram após 1 ano. Muitas vezes, não é só a criança, mas o hábito da família, da sociedade, na grande parte das vezes, é a grande dificuldade, porque isso implica numa mudança de hábitos. Não é só a criança que vai fazer uma alimentação mais saudável, a família inteira tem que fazer, os coleguinhas da escola, a sociedade como um todo. Além da obesidade, existem outras doenças que podem acompanhar a criança desde os primeiros anos de vida. É o caso de problemas nos rins. Logo nos recém-nascidos, existe uma série de malformações dos órgãos urinários que podem comprometer o funcionamento do rim e necessitar, então, de um tratamento que a gente chama de depuração extrarrenal. É retirar as toxinas e a água que se acumulam no organismo de uma forma diferente do que o rim nativo, porque o rim não está funcionando adequadamente. A sala de hemodiálise infantil do Pedro Ernesto foi especialmente planejada para os pequenos pacientes. A sala foi inaugurada no final do ano passado, né? Ela é fruto de um convênio assinado entre a universidade e uma fundação que tem sede na Alemanha e tem uma representante aqui no Brasil, especificamente dedicada a facilitar a vida das crianças que sofrem de insuficiência renal. Existem cerca de 170 crianças submetidas à diálise crônica aqui no estado do Rio de Janeiro, espalhadas em diferentes clínicas perto das suas residências. Mas quando essas crianças precisam de um tratamento médico dentro do hospital, elas têm que ser levadas para um hospital que tem estrutura para atendê-las e, inclusive, continuar fazendo a diálise. Então, essa sala foi montada exatamente para que a estrutura que o Hospital Universitário Pedro Ernesto já tem, cirurgia cardíaca, cirurgia infantil, cirurgia urológica, atendimento às emergências de pediatria em adolescentes, possa ser utilizada para ajudar essas crianças e elas, enquanto internadas, poderem continuar seu tratamento com diálise. Todas estas iniciativas voltadas para a saúde da criança fazem do Hospital Universitário Pedro Ernesto uma referência. Só o ambulatório de pediatria realiza cerca de 1.700 atendimentos por mês. Eu arriscaria dizer que, em termos de hospital universitário, acho que nós temos o melhor campo de ensino em pediatria geral aqui no UP. E também oferece uma série de especialidades, né, que fazem parte do atendimento de um hospital universitário. O hospital universitário tem como vocação o ensino, pesquisa, extensão, mas também tem como vocação fazer o atendimento especializado. O programa fica por aqui, mas a gente continua na rede. Para assistir a outras reportagens, acesse programacampus.blogspot.com.